Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui, passando aqui no canal para deixar uma mensagem de Deus para vocês. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais esse entendimento da mente de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindo a esse canal, pedindo sempre que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo, visualize, compartilhe para que outras pessoas venham ter o entendimento da palavra. Então, abençoado, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui. Eu não costumo muito a gravar dia de domingo, mas hoje eu quero fazer aqui uma coisa um pouco diferente. E vocês sabem que o sistema religioso que está aí fora, eles não pregam o entendimento, eles não pregam a mente de Cristo, eles não pregam o poder de Deus, eles não pregam a escatologia consumada. E que na verdade o que se prega aí fora é um engano, é uma mentira, é um Deus que não fez nada e que as pessoas saem das suas casas em busca daquilo que ele já tem. Em pleno século XXI, todas as pessoas do mundo inteiro, a não ser aqueles da graça que já tiveram o entendimento do Espírito Santo, e que adoram a Deus somente em espírito e verdade, tem um entendimento de que Deus, ele já fez todas as coisas e que nós não chamamos Deus de mentiroso. E o que você vê aí em pleno século XXI é as pessoas buscando a salvação, é as pessoas buscando o batismo, é as pessoas buscando bênção, é as pessoas buscando igreja. Entende, abençoado? Quando tudo isso ele já tem. Tudo isso nós já temos, abençoado. Nós já somos salvos, nós já somos abençoados, nós já somos santificados, purificados, uma nova criatura, filho, eleito, somos embaixador de Cristo, somos herdeiro de Deus, somos a igreja de Deus. E as pessoas vivem em busca disso porque o chamado pastor, o chamado padre, o chamado papa, eles pregam tudo isso para você ter no teu corpo terreno, na tua carne. E isso nunca vai acontecer, abençoado. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus, ele não tem nada a ver com a tua carne, abençoado. Ele não tem nada a ver com o homem terreno. O homem terreno, ele não é filho de Deus, abençoado. Entende? Ele não é filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus, a nossa carne, abençoado. O que é de Deus é do Espírito, o que é da carne é terreno. Eu, o Haroldo Lira, eu sou filho do marido da minha mãe. E que isso não chega ao entendimento de vocês, e quando chega, vocês dizem que é mentira. Então, por isso que você não tem um entendimento. Você não tem um entendimento da mente de Cristo, você não tem um entendimento da Bíblia. Por quê? Porque você lê a Bíblia literal, o teu pastor te engana, e ele que lê para você. Crente não lê Bíblia, evangélico não lê Bíblia, católico nem Bíblia não tem. Então vocês vivem chamando Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada, quando ele já fez tudo, mas foi no teu espírito, abençoado. Deus é Pai dos espíritos, abençoado. Nós no espírito, nós
nós já somos santos, nós já somos tudo. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós já existimos desde antes da fundação do mundo. Nós quem? Os espíritos, os filhos de Deus, que está dentro dessa sua carne, que você não consegue ver, se você for um eleito. E o teu pastor te ensinou o quê? Tu aceitar Jesus. Entende, abençoado? Então, vocês vivem chamando Deus de mentiroso, vocês vivem querendo fazer as coisas pelas tuas próprias obras, né? Quando Deus diz que não recebe obra, abençoado, de ninguém. As obras foi dele, o sacrifício foi dele. E sabe o que você diz? Assim é muito fácil. É fácil para nós, abençoado, os eleitos, os filhos, porque é a única coisa que nós temos que fazer, hoje, aliás, do ano 70 para frente, os que nasceram, depois de tudo consumado, né, é para você crer, abençoado. É para você crer em Deus, nas obras dele. Não é para tu crer no teu pastor e você querer ter obra. Por isso que vocês não entendem. Por que é para mim crer nas obras de Deus? Porque ele já fez tudo. Aonde? No meu espírito, que você não vê. Por quê? Porque espírito ninguém vê. Que vocês estão esperando Jesus e vocês estão esperando ver ele vir sobre as nuvens. Espírito ninguém vê, abençoado. Isso é macumba. Isso é falta de entendimento. E eu estou aqui passando um entendimento para vocês. Que os teólogos invejosos, ele entra aí no canal dizendo que tudo é mentira. Por quê? Porque eles não têm entendimento, abençoado. Muitas vezes nem filho de Deus não é. Não é todo mundo que é filho de Deus, abençoado. Ele botou duas sementes no mundo. O joio, que é o filho da perdição, para ele, Deus, mostrar a sua ira, o seu poder nessas pessoas. E os eleitos? Os eleitos, ele cuida. Entendeu, abençoado? E o eleito pode errar? Pode, na carne. Mas ele, que é pai, ele vai te disciplinar. E se você continuar, ele vai te açoitar, abençoado. Deus é maravilhoso. O entendimento de Deus é maravilhoso. Então, hoje, eu estou aqui com um tema te ensinando. Presta atenção, abençoado. Presta atenção à minha ousadia. Essa ousadia não é minha, é do Espírito Santo. Olha, o tema aqui é te ensinando a entender a Bíblia, te ensinando a ler a Bíblia, abençoado, com a mente de Cristo. Você não tem isso em lugar nenhum, abençoado. No sistema religioso não existe isso. Eles querem te enganar, abençoado. Eles querem pregar. Primeiro que eles não têm entendimento de absolutamente nada. E com isso eles criaram uma doutrina, né? E eles abrem a Bíblia e dentro da Bíblia eles fazem com que você entenda, porque você sabe menos do que ele está pregando para você. Mas que na verdade ele está te enganando, vendo as coisas tudo literal, né? Não respeita o tempo, não respeita a cultura da escrita, não respeita a posição verbal e nem para quem foi escrita a carta, abençoado. Olha, eu escrevo uma carta para minha filha. Essa carta se perde. Você acha essa carta serve para você? Não. Eu escrevi, foi para minha filha. Entende, abençoado? Então, as cartas de Paulo, a Bíblia inteira, né? Não está dirigida a mim nem a você, abençoado. É loucura? É para vocês. E para mim, é a realidade, abençoado. Porque eu tenho um entendimento. E por que, Lira, que a Bíblia aqui não foi escrita para mim nem para tu? Porque nós não existia. Nada na Bíblia, abençoado, olha, nada na Bíblia, nada, absolutamente nada, você pode aplicar para você fazer, que é o que o teu pastor faz. Entende? Lá
lá em Malaquias 3,8, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei que te roubamos nos dízimos, nas ofertas. Com isso, né? O teu pastor te chama de ladrão, dizendo que você está roubando a Deus. E para quem é essa carta, abençoado? Ele nunca leu para você. Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, abençoado. Você é de Israel? Você foi de Israel? Essa carta nem para eles não é mais. Porque toda a primeira aliança, né? Toda a primeira aliança, ela já foi revogada. Ela já foi cumprida e revogada, abençoado. Então é para você ler, para você entender que essa carta de Malaquias que o teu pastor te assalta, nunca foi para você, abençoado. Nunca foi para você. Primeiro, isso já tem não sei quantos mil anos. Você não existia. Segundo, você não é de Israel. Malaquias 1:1, sentença pronunciada contra o Senhor, contra Israel. Como é que tu, abençoado, como é que tu não é de Israel e o Senhor fez uma sentença para o povo de Israel e tu quer dizer que tu é o povo de Israel, abençoado, sem entendimento de nada? Então, continuando aqui, vou te explicar 3 coisas, tá? Presta atenção se você quiser ter entendimento da mente de Cristo e viver adorando a Deus somente em espírito e em verdade, crendo nas obras dele, abençoado. Consumado em 7 dias. E o que foi que aconteceu? Manifestações. Ele resolveu manifestar as obras dele aos homens. Que homens? O homem daquele tempo. Os homens daquele tempo do qual existia. O povo do Egito, o povo de Israel, o povo de Jerusalém. Somente Israel, abençoado. Somente Israel. Não existia outras nações. Não existia outros povos. Entendeu, abençoado? Como Brasil, Estados Unidos, Portugal, União Soviética e assim sucessivamente. Só existiam eles, abençoado. Então, nada disso você pode praticar. Como a lei de Moisés, como Jesus de Nazaré, como o Deus de Israel. E o ressuscitado? O ressuscitado é o quê? É a revelação das obras de Deus que estava oculto, que ele fez as suas obras em 7 dias e que ele revelou, mas deixou o mistério oculto. Que mistério? A graça. Que graça? Que ele já tinha feito tudo, que é para você só crer. E não é para fazer nada, é para você crer, é para você ler que você já é tudo, é no teu espírito. E que você é a morada dele. Você é a morada, nós somos a morada. Nós somos o templo, não é a igreja do teu pastor, é roubo, é assalto, é engano. Ele derrubou o templo, eles começaram a construir de novo. Só que esse templo aí, que está aí fora, a tua igreja, para Deus, não tem nenhum valor, abençoado. Não tem mais nenhum valor. Pode construir o que for. Isso aí é empresa. Tem até CNPJ. Só para te roubar, para te enganar e usar o nome de Deus. E não prega a sua grandeza. Não prega o seu poder, que já está em nós. Entende, abençoado? Abençoado, ele disse para os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele estava revelando, abençoado, a graça. Só que eles não entendiam. E nós hoje nós entendemos. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar. Então, ele já preparou esse lugar
Esse lugar já existe e esse lugar somos nós. Nós somos a morada de Deus. Por quê? Porque acabou a manifestação de Deus como filho, e o filho entregou o reino a pai, e ele passou a ser um só. E aí ele ficou no meio da rua sem ter onde morar. Entendeu, abençoado? Só que essas moradas ele já tinha preparado. Por quê? Porque ele é o dono do mundo. E quem foi a morada que ele preparou? Nós, abençoado. Nós somos a morada. Nós somos a casa. Nós somos o templo. Nós somos o santuário. Nós somos tudo, abençoado, nele. E ele mora em nós, ele já vive em nós. Eu não vivo, mas ele vive em mim. Paulo disse, Cristo em nós é a esperança da glória. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava antes do ano 70. Estava antes da consumação de todas as coisas que já estava previsto para o ano 70. Então Paulo disse que era a esperança. Por quê? Porque Paulo estava vivendo. Como nós não vivemos naquela geração, naquele tempo, né, abençoado? Antes do ano 70, nós já somos depois dele já ter feito tudo, né? Então, ele não é mais a esperança da glória. Nós já somos a glória revelada. Entende? Deus não é mais a esperança. Por quê? Porque quando nós nascemos, já nascemos com ele. Ele já está em nós. Nós que nascemos nesse século, e todos aqueles que nasceram depois do ano 70, depois de todo consumado, já nasceram com tudo. Para quê? Para viver só por fé. Que foi o que ele disse para a mulher cananeia. Haverá tempo em que meus verdadeiros adoradores me adorarão somente em espírito e verdade. E você lê isso e você passa por cima, atropela tudo. E vai para onde? Para a tua igreja. Vai para o teu pastor. Vai viver essa macumba que está aí fora. Quando a palavra diz, ele disse para a mulher, haverá tempo. Por que haverá tempo? Porque a escatologia, as suas manifestações não tinham acabado ainda. E acabaria quando? No ano 70. Por isso que ele disse, haverá tempo em que os meus verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores de Deus? Somente os eleitos, somente os espíritos. Somente aqueles do quais ele escolheu desde antes da fundação do mundo, que são seus herdeiros, são seus filhos. Que filho? Os espíritos. Adorar em espírito e verdade, abençoado. Só pode ser espírito. Então você tem que adorar somente em espírito e verdade. E Lira, o que é adorar somente em espírito e verdade? É você não ter nada, abençoado, visível. É você não ter nada palpável. É você não ter nada que você possa tocar. É para você crer naquilo que tu não vê, porque já está dentro de tu. Entende? Que é Deus. Não tem intermediário. O único mediador entre Deus e os homens foi Cristo. E agora é Ele mesmo. Ele já está dentro de nós. Não tem mais filho, abençoado. Não existe mais filho. O filho foi manifestação, era Deus. Era Deus mesmo. Acabou a manifestação. Não tem mais. É Ele mesmo morando, vivendo 24 horas nos seus eleitos, na sua casa, que somos nós. Então, o pastor, ele confunde vocês e te engana, e que você tem que ter o entendimento, olha, primeiro, de que Deus, ele se manifestou 3 vezes aqui na Bíblia. Se manifestou aqui na Bíblia 3 vezes. A primeira e a segunda só foi para o povo de Israel. Entende, abençoado? A primeira e a segunda. Como assim, Lira? Primeiro, ele se manifestou como o Deus de Israel em espírito, do qual ele falava por meio dos profetas. Entende? Ele falava somente por meio dos profetas. E quando ele queria agir, ele vinha sobre as nuvens. Como diz aqui, quando ele foi trazer uma sentença para o Egito,
ele veio montado numa nuvem ligeira. Isso não quer dizer que ele vinha montado igual um cavalo numa nuvem ligeira. Isso são linguagem de figura. Por quê? Porque essa mensagem não é para mim, não é para você. É só para o povo de Israel. Então, vim montado numa nuvem ligeiro. Eis que vem sobre as nuvens. E assim sucessivamente. São linguagem de figura da qual foi escrita somente para os judeus. E que essa linguagem de figura somente eles entendiam. Entende, abençoado? Que o teu pastor pega isso, aí diz que Deus vai vir montado numa nuvem, que Deus vai vir sobre as nuvens, que você vai ver. Espírito ninguém vê, abençoado. Isso não tem nada a ver conosco. Isso é uma manifestação somente para Israel e que tudo já aconteceu. Então, olha, então a segunda manifestação, né? Você sabe que lá em João 1:1, né? Eu vou até ler para vocês aqui. Diz 21 minutos já. Olha, João 1:1, ó. Então, a primeira manifestação de Deus foi para quem? Foi como Deus de Israel. Para quem? Só para o povo de Israel. Como? Espiritualmente. Falava através dos profetas. Não tem nada a ver comigo nem contigo, abençoado. Nós não existia, abençoado. Então, a segunda manifestação de Deus, eu vou ler para vocês aqui, ó, João 1:1, né? Que os doutores, os teólogos, eles não têm entendimento disso aqui, não. Olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus quem? Espírito. Deus sempre foi Espírito, abençoado. Não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo, é só um. É isso que é para você entender. Não existe três, abençoado. Foi manifestação. 2. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, ó, nada do que foi feito se fez. Então, você vê, né, que antes de Deus nada existia. E o teu pastor te mostra um Deus que precisa de dinheiro. O teu pastor precisa de um Deus que o pastor precisa receber dinheiro para ele poder orar, para esse Deus fazer. Isso aí é macumba, abençoado. Isso aí não é Deus. Isso aí é feitiçaria. É macumba, é feitiçaria. Esses feiticeiros que estão diante desses ditos altares, né? Isso aí não é altar. O nosso altar é Cristo, abençoado. O nosso altar é Cristo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. O nosso pastor é Cristo. O nosso pai é Cristo. Tudo é Ele. Tudo. Então, esse teu infeliz aí, né? Que não sabe de nada, e para vocês eles são Deus, ele diz que você tem que dar dinheiro para ele orar para você. Como se Deus estivesse mal com você e falasse só com ele. Abençoado, no começo, Deus falou por meio dos profetas. Na sua segunda manifestação, o único intercessor entre Deus e os homens foi passado, Cristo, o Filho. Entende, abençoado? E depois ele fez um novo e vivo caminho. Ele fez um novo e vivo caminho. E por esse novo caminho, todos nós, não é toda a humanidade, todos nós, os filhos, os eleitos, os espíritos, já temos acesso a Deus. É você que é para falar com Ele. Falar o quê? Agradecer. Você não tem nada para pedir, porque Ele já fez tudo. Foi no teu espírito. Mas você quer ter carro? Você quer ter casa? Você quer ter moto? Abençoado.
trabalha, que aí você vai ter. Essa oração Deus não ouve, abençoado. Essa campanha da macumba para você ser assaltado, para você pegar envelope, Deus não ouve essas coisas, abençoado. Deus é espírito, ele já fez todas as coisas no teu espírito para tu viver por fé, que você já tem tudo. 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Olha, esse João está falando de João Batista. João Batista, ele veio endireitar o caminho do Senhor. Que João Batista é Elias. João Batista foi Elias. Tá? João Batista, ele foi Elias. Que o profeta Elias morreu e Zacarias, a mulher de Zacarias, depois da idade avançada, ela ficou grávida, né? E quando ela engravidou, Deus enviou o Espírito que se revestiu dessa carne de João Batista e que ele veio endireitar o caminho do Senhor. E que esse mesmo Espírito era Elias. Entendeu, cãozinho inteligente? Então, quem é João Batista? Elias. Então, o teu pastor te diz o quê? Olha, Jesus não voltou, porque antes dele voltar, teria que vir Elias. O Elias já veio, cãozinho. Então, este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz. Quem é a luz? Deus, abençoado. Deus, que é Lúcifer. Lúcifer é Deus, que vocês dizem que é o diabo. Lúcifer, do hebraico, a brilhante estrela da manhã. E quem é a brilhante estrela da manhã? Único. Quem é a luz? Ele, Deus. Que você diz que é o diabo, sem entendimento, sem nada. Não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. E quando é que eu vou saber, Lira? Quando você pegar esse teu diploma, jogar no lixo. Quando você pegar esse teu pastor e jogar no lixo. Quando você pegar essa tua igreja de parede e jogar no lixo. E dizer que tu não entendeu, você foi enganado a vida inteira, que foi exatamente o que eu fiz. E aí, sim, se você for um eleito, você vai entender tudo. Então, enquanto isso, abençoado, tu vai esperando Jesus. Tu vai sendo chamado de desgraçado, de miserável, de pecador. Chamando Deus de mentiroso, porque ele já fez tudo. O que você tem é obra da carne. Gálatas 19, aliás, Gálatas 5, 19 em diante, que essa aula vocês perderam. E vocês foram fazer o quê? Assistir a Xuxa. Então, abençoado, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha, esse todos, olha. Quando ele fala assim, este veio como testemunha, falando de João Batista, para que testificasse a respeito da luz, olha, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Esse todos não é todos. Tu tá vendo como é que é a mente de Cristo? Esse todos aqui não é todos. Como assim, Lira? Abençoado, quando ele diz, olha, a fim de todos virem a crer. Quem era que vai crer? Quem é só quem crê? Os eleitos, os filhos. Então, esse todos não é todos de Israel.
que eles fizeram foi matar ele. E quem era que ia crer? Só os eleitos, abençoado. Que o cãozinho doutor aí em teologia, ele entra aqui e diz assim, ora, mas ele veio para o que era seu, e o seu não receberam, mas todos, aí ele diz, mas a todos quanto o receberam, dele o poder de serem feitos filhos. Quem foi que o recebeu? Só os eleitos, cãozinho. Não é todos esses todos aqui, não é toda a humanidade, não é todo o povo, é todos os eleitos. O trigo, cãozinho, é o trigo. Então, olha, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Aqui não é para mim nem para tu, tá? Aqui é a manifestação para ele ir lá. E nós, quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Não passamos por nada, só para crer. 8. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. João Batista não era luz, mas veio testificar a luz. Qual luz? Deus. A saber, a verdadeira luz que vinda do mundo ilumina todo homem. 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do verbo, Deus, mas o mundo não conheceu. Isso daqui é que eles se perdem. Veio para o que era seu, e o seu não receberam. E quem era o seu, do qual está falando aqui? O povo de Israel. Não existia outro. Existia o gentio daquela geração, que não foram escolhidos para ser povo dele, só Israel. Isso daqui não tem nada a ver comigo, nem contigo. A Bíblia inteira, abençoado, não é para tu aplicar nada. É para você ler e crer que você é para viver só por fé. Só isso, abençoado. Simples assim. Que você se arruma, vai para a igreja, volta, vai, volta, vai, volta, vai. E acontece o quê? Você chama Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. Nada. E ele já fez tudo. Foi no teu espírito. Tetelestai, está consumado. Do grego não há mais nada a fazer. Ele não tem mais manifestação, abençoado, para fazer. A manifestação dele já está em nós. O poder dele já está em nós. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Que Paulo aqui está falando com o Romano, também não é contigo. Mas é para você entender que não tem mais nada para fazer. Que o poder de Deus já se revela em nós. O poder de Deus está onde, Lira? No pastor? No pão, no suco, na macumba, na igreja de parede? Não, abençoado. O poder de Deus está em nós. Acorda! Então os teólogos, né? Os doutores, né? Os doutores cheios de anel em todo canto, eles leem isso aqui, João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então ele veio para os judeus, o cãozinho. Mas os seus não receberam. E quem era que era para receber? Não é todo o povo judeu que era para receber. Por que, Lira? Porque ele botou 2 sementes no mundo. Ele fez o trigo, que é para crer, e é só quem vai crer, que são os espíritos. São seus filhos eleitos, vindo de lá. Já viemos de lá, não somos daqui. Somos embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo, abençoado. Aliás, um embaixador é o país onde tu está ou da onde tu veio? Da onde tu veio. É da onde você veio. Então, se eu sou embaixador de Cristo, qual é o país dele? Eu não sou daqui, abençoado. Acorda. Deixa essa mania de querer entender a Bíblia carnalmente. Carne e sangue. Tudo literal. O que é literal, Lira?
Literal é a Bíblia dizer que ele é a rosa do Saron. Aí o cara compra uma rosa e vai te vender. Olha, aqui é a rosa de Saron. É aqui dizer que ele é a porta, que são linguagens de figura só para ele lá. O cão não tem entendimento, vai no depósito, pega uma porta de madeira, bota dentro da igreja e manda tu passar pela porta. Isso é ler a Bíblia literal, é não ter a mente de Cristo, é não ser um homem espiritual, é ser um homem carnal, natural, que não entende de nada espiritual. E aí mistura, mistura as coisas espirituais com carnal, e assim sucessivamente. E não entende de nada, só para roubar. E aí aqui em João 1,12, ele diz, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Claro. Quem foi que recebeu? Só os eleitos, abençoados. Somente os eleitos, a saber, aos que creem no seu nome. E quem é que crê no nome dele? É quem vai aceitar Jesus? Não, quando tu aceita Jesus, né? Quando você aceita Jesus, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está dizendo que Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, você está dizendo que isso é mentira. E quem é que manda tu aceitar Jesus? O teu ladrão. Para você ser mais um membro da empresa dele. Ser mais um membro, e cada membro faz o quê? Dá dinheiro. Quanto mais membro, melhor. Quanto mais membro, melhor. Quanto mais aceitar Jesus, melhor para o teu ladrão. E você, tu tá lascado. Quando você aceita Jesus, você se lascou. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque tu vai ser escravo a partir daí. Tu vai ser roubado. Entendeu? Ninguém aceita Jesus, abençoado. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tu existia? Não. Ele é pai dos espíritos. Ele é pai dos espíritos. Olha, eu vou ler para tu aqui, ó. Eu vou ler para tu aqui, Gênesis. Esse aqui é muito longo, tá, abençoado? Não dá para falar assim. Eu estou falando para vocês da manifestação de Deus, primeiro como espírito, e depois ele deixou de ser espírito, e ele precisou de um corpo para poder andar naquele reino físico na terra. Então ele precisava de um corpo para poder andar. O que foi que ele fez? Esse espírito adentrou no ventre de Maria e aí se fez carne e habitou entre os homens. Como assim? Como Jesus de Nazaré. Então, o Deus espiritual do começo do mundo não existia mais. Existia quem? Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, que foi até a cruz. E depois ele voltou, passou 40 dias ainda como carne. Por quê? Porque os discípulos não iam crer. Se ele não voltasse como Jesus de Nazaré, como carne, eles não iam crer. Então, ele voltou como carne para que eles vissem. Entendeu, abençoado? E daí ele foi de assunto aos céus. Ele foi de assunto aos céus e pronto. Ele quando fala que ele está à direita do Pai, né? É ele mesmo, abençoado. Por quê? Que ele disse que ele estava à direita do Pai, porque a manifestação dele não tinha terminado. E Jesus de Nazaré só terminaria no ano 70, com a queda do templo. Com a queda do templo. E da consumação de todas as profecias. E a última qual foi? Daniel 9:24 e Mateus 24:34. E tudo não passaria daquela geração. Passou do ano 70. Entendeu, pessoal? Simples assim. E daí para frente, não é mais Jesus de Nazaré. Não é mais filho. Ele entregou o reino ao Pai e aí passou a ser como sempre foi. E Espírito morando nos eleitos daquela geração. E nós, quando nós nascemos nesse século, já nascemos com tudo. Então, olha, vou só ler uma coisa para vocês aqui,
que já está com 40 minutos. Vou ler para vocês aqui, olha. Gênesis. Vou ler para vocês aqui, ó. Gênesis 1:22, ó. Tá? Ó. Gênesis 1:22. Aqui é o Deus de Israel, tá? E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra e multipliqueis as aves. Olha, aqui está falando com quem? Deus abençoou quem? Ó, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ó, e Deus os abençoou. Por que eu estou lendo isso? Porque Deus abençoou os animais e vocês estão indo buscar a tua bênção na igreja, no pastor. Quando em Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. E Lira, o que você quer dizer com isso? Olha, uma coisa simples dessa, né? Você não consegue entender. Você lê, mas você não entende nada. O que é? Está dizendo que tu já está abençoado. Você já é abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Tudo que o teu pastor prega para te trazer bênção, né, é macumba, porque Deus já te abençoou. É no Espírito abençoado. E quando você crê, aí isso passa a vigorar na tua vida, no teu dia a dia. Mas tu chamando ele de mentiroso, o teu filho te pede a bênção, tu fala: Deus te abençoe, Deus é mentiroso. Por quê? Porque ele já te abençoou. Então não é Deus te abençoe, abençoado. Se teu filho tomar a bênção, né, que isso é apenas uma cultura, né? Porque você não tem que pedir bênção de nada, que tu já tem todas. Mas como isso é uma cultura do povo, dos filhos pedir a bênção, então, quando você fala Deus te abençoe, tu chama Deus de mentiroso. É melhor você nem responder. E quando você fala Deus te abençoou, aí você está engrandecendo o nome de Deus, você está crendo no poder dele e você está confessando o Evangelho. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já abençoou. Passado. A bênção já está em tu, abençoado. Que tu está indo buscar na tua igreja. Chamando Deus de mentiroso. Dizendo que a igreja dele não é dele, é do teu pastor. Por quê? Porque você que é a igreja. A igreja de Cristo é espiritual. Somos nós. Então, vou ler outra coisa aqui, ó. Gênesis 1:26. Vou te mostrar outra coisa que você precisa ter o entendimento, né? Porque você, junto com o teu pastor, e eu também era assim, quando eu não tinha entendimento e quando eu vivia na macumba chamada evangélica, eu dizia que eu era como chama? Que eu, Haroldo, era filho de Deus, né? Que eu tinha, que eu era a semelhança dele, de Deus. Isso é uma mentira, pessoal.
Isso é um engano. Isso é falta de entendimento. Você não é a semelhança de Deus, abençoado. Você, o Haroldo, você, o José, você, o Manel, você, o Richard. E você é a semelhança de quem? Do teu pai, abençoado. Do teu pai, da tua mãe. Você tem o DNA do teu pai e da tua mãe. Você não vai fazer um DNA e o teu sangue vai dar igual o sangue de Jesus. Ele não tem sangue. Espírito não tem sangue. Entendeu, abençoado? Então você não é a semelhança de Deus. A semelhança de Deus são os espíritos. O Filho de Deus, o espiritual que está dentro de você, se você for um eleito dele, esse sim é a semelhança de Deus. Aqui, ó, Gênesis 1:26, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual era a imagem de Deus? Espírito. Qual era a semelhança de Deus? Espírito. Por isso que lá em Efésios 1:4 diz assim, como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Está aqui, ó. Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí no 27, ó, criou Deus, pois o homem, a sua imagem. Estava criando os espíritos, abençoado. Aqui são os espíritos. A imagem de Deus são os espíritos. A imagem do homem é o Lira, do seu Dácio. A imagem de Deus os criou, ó, homem e mulher. Então, vou te mostrar, né, que aqui Deus está criando os espíritos, e agora eu vou te mostrar a formação do homem de novo. Só que aqui, abençoado, que eu acabei de te ler, ele está criando um homem à semelhança dele, espírito. E agora, ó, Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aliás, exato. Ó, não havia ainda nenhuma planta do campo, então ele criou todas as coisas, né? Mas era tudo visível, abençoado. Não existia nada, era visível. É Deus. Não é o teu pastor, é Deus. Ele criou todas as coisas, mas era tudo invisível. Ó, não havia nenhuma planta no campo. Você viu que ele criou tudo aqui, mas não havia ainda. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, ó. Então já existia o que? A semente. Porque o Senhor Deus, ó, não fizera chover sobre a terra, ó, e também não havia homem para lavrar o solo. Que homem? O homem terreno. Porque aqui ele criou o espiritual, os seus filhos eleitos. E o homem foi do pó da terra. Ele criou, né, a forma do homem e de mulher, para daí eles coisarem e aí começar a nascer menino. Entendeu, abençoado? Mas antes da forma, não podia, porque Deus é o princípio de tudo. Então, ó, não havia nenhuma planta no campo, no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, ó, e também não havia homem para lavrar o solo. 7. Presta atenção e manda o teu pastor e se lascar, que tudo que ele prega para vocês é mentira. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ó. Isso aqui não é filho dele, pessoal. Esse homem do qual ele formou do pó da terra não é filho dele. O filho dele é os espíritos. Olha,
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego da vida. Então ele fez o homem do pó da terra. E aí ele soprou e deu vida ao homem. Que homem? O homem da pó da terra. Não é filho dele. Entendeu, abençoado? Esse primeiro homem aqui foi criação dele. E os outros, uma junção sexual entre homem e mulher, entre Adão e Eva, entre o filho da salvação, entre o filho da perdição, Adão, o primeiro joio, né, a semente do mal, e a mulher, Eva, é trigo, a semente do bem. E aí Caim matou Abel. Descendente de quem? De Caim, da serpente, que vocês dizem que é uma cobra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então Deus, ele tem tudo, ele tem. Você vê que lá em João diz que a vida estava com ele. Então o que ele fez? Ele fez o homem do pó da terra e soprou, né, o fôlego de vida. Por quê? Porque a vida está com ele, abençoado. A vida e a morte. E o homem, passou a ser alma vivente. Alma vivente, abençoado. Alma vivente não é dele, não é de Deus. Tudo é criação dele. Mas a alma vivente, ele não é de Deus, ele é filho da perdição. Ele foi feito para Deus mostrar o seu poder, a sua ira nele. Na alma vivente. Então, abençoado, olha, 51 minutos, eu vou parar aqui e eu vou, depois, se der certo, eu vou dar continuidade, te mostrando a verdade de Deus, te mostrando a mente de Cristo, né? Mostrando tudo aquilo do qual ele já fez e que tudo já foi consumado, que o teu pastor prega para tu fazer. Isso é uma loucura. Você tem que viver só por fé, que ele já fez tudo. Então, olha, pedindo aí que se inscreva no canal de novo, pedindo que você compartilhe, pedindo que você dê o like. Melhor noite, graça e paz.